Sou vítima de cruel crime de racismo religioso, que foi praticado pelo STF, que negou o meu direito líquido e certo à aposentadoria integral. O STF e o STJ são tribunais autenticamente cruzados, plenamente dominados pela cruz de Jesus Cristo, que ao arrepio da lei, negou os meus direitos líquidos e certos pelo fato de que eu sou ateu. Fui acidentado em serviço, com pleno direito à aposentadoria integral, o que me foi criminosamente negado por perseguições racistas religiosas. A Polícia Federal também cometeu o crime de prevaricação por racismo em me aposentar por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, mediante fraude. Além do mais, o Tribunal de Contas da União baixou a minha aposentadoria em aproximadamente R$3.000 de forma ilegal e abusiva, também por racismo. Consequentemente, os demais servidores aposentados em minha situação sofreram da mesma injustiça. Trabalhei durante 23 anos, com a garantia de uma aposentadoria aos 25 anos de serviços prestados exclusivamente policiais. Com a mudança da legislação, a aposentadoria passou para 30 anos de serviço e depois para 35 anos de serviço. Mas quem trabalhou na época da aposentadoria aos 25 anos ficou contando esse período com um peso maior para a aposentadoria. Depois de passar 23 anos ganhando esse benefício trabalhista, o Tribunal de Contas da União me cortou esse direito adquirido por perseguição racista. O resultado é que os pagamentos de meus consignados ficaram em aberto, representando uma dívida de aproximadamente R$500 mil. O Banco Santander recorreu ao Judiciário com uma ação de cobrança que já está em fase de execução. Atualmente, a autoria da ação judicial é a Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditários, que comprou a dívida. Para evitar a perda de 1/3 do meu salário líquido em penhoras judiciais, eu transferi o meu salário líquido para meus familiares em vulnerabilidade financeira a título de pensões alimentícias judiciais, mas que anteriormente já vinha os ajudando informalmente, com muito prazer e bom gosto. Diante desses fatos, estou sendo acusado de fraude processual em execução de sentença. Esse crime eu cometi em legítima defesa da minha vida, pois sou idoso, enfermo, inválido e necessito de acompanhamento médico especializado em nefrologia, que não tem no SUS. Vivo sem assistência médica por falta de dinheiro. Necessito também de exames e de uso contínuo de medicamentos, que também não tem no SUS. As crianças que recebem os alimentos também são carentes. Isso significa que o banditismo de Estado do Brasil mata e tortura idosos enfermos e crianças carentes. O banditismo de Estado do Brasil é um monstro contra a vida humana, principalmente contra idosos enfermos e crianças carentes. Sou vítima do selvagem banditismo de Estado do Brasil, que está me impedindo de ganhar dinheiro, e como consequência, vivo como mendigo, em situação de miséria e de extrema precariedade. Inclusive, estou impedido de movimentar a minha conta bancária, devido ao risco de ser bloqueada para a penhora financeira. Estou sobrevivendo de esmolas, sem a mínima dignidade e totalmente escravizado e oprimido pelo banditismo de Estado do Brasil. Para piorar, a Polícia Federal em Alagoas pratica furtos qualificados mediante fraudes eletrônicas de pensões alimentícias judiciais dos meus netos, que são crianças carentes. Tomei as devidas providências junto aos Ministérios Públicos, estadual e federal, em defesa dessas crianças em precariedade financeira, para resolver essa situação de perverso banditismo de Estado. Até o presente, o Ministério Público de Alagoas foi omisso e a Procuradoria da República em Alagoas instaurou o procedimento extrajudicial de número 1.11.32/2025, 32 contra a Polícia Federal em Alagoas e em defesa das crianças. Como a Polícia Federal em Alagoas reduziu ilegalmente a pensão alimentícia de minha neta para o pagamento de minhas penhoras judiciais, o Conselho Nacional de Justiça foi omisso diante dessas covardes práticas criminosas contra uma criança carente. O mesmo ocorreu com o meu neto, em que a Polícia Federal em Alagoas subtraiu R$ 4.240,45 de meu contra-cheque mediante fraude eletrônica em furto qualificado. O Ministério Público do Estado de Alagoas também foi omisso diante desses crimes contra crianças carentes. Foi apresentada as seguintes manifestações de números 11.2025, 295, dígito 8, 11.2000 e 25.276, dígito 9, e 11.2000 e 25.266, dígito 9, todas em nível de denúncia, mas que o Ministério Público de Alagoas foi escandalosamente omisso diante desses crimes praticados contra essas crianças.
Diante dessa podridão de criminalidades, a suspeita que temos é de que a Polícia Federal em Alagoas está também cometendo furtos qualificados, mediante fraudes eletrônicas, contra pensões alimentícias de outras crianças, com o apoio de autoridades do Ministério Público e do Judiciário. Essa miséria moral poderá estar acontecendo em outras repartições públicas e em outros estados da Federação. O povo não reclama com medo de ser preso também, porquanto uma senhora foi condenada a 14 anos de prisão por somente ter pichado uma estátua do STF de batom, enquanto que outros cometem roubos ou agressões verbais e físicas, principalmente contra crianças, mulheres e idosos, mas que estão soltos. Quanto ao banditismo de pesada corrupção do Ministério Público, convém salientar que na Europa, em especial na França, os magistrados do parquet e seus delegados julgam os réus, mas que não havendo acordo com a pena proposta, o caso vai ao Poder Judiciário. Em Alagoas, os membros do parquet, como em todo o Brasil, não são magistrados, mas ganham de 22 a 26 salários mínimos mensais, enquanto que em Portugal, os membros do Ministério Público são magistrados, mas que ganham menos de 2 salários mínimos mensais. A minha filha, mãe de uma dessas crianças prejudicadas, procurou a Defensoria Pública da União para a defesa do seu filho. Mas a decepção foi grande. A Defensoria Pública da União se recusou a defender essa criança, alegando que os valores foram descontados do meu contra-cheque, que não estão sendo repassados para o neto, logo sou eu a vítima, e não o meu neto. Entretanto, eu ganho R$ 654 líquidos mensais. Não tenho o direito a um defensor público da União devido ao meu salário bruto ser elevado. O comportamento criminoso, covarde, cínico e hipócrita da Defensoria Pública da União é que confunde ativos salariais com passivos salariais. Como eu não tenho dinheiro para contratar um advogado e nem a minha filha, essa criança ficou no prejuízo. Isso significa que as instituições do Brasil são extremamente corruptas devido ao grande e covarde banditismo de Estado. Só nos resta acabar com essa bandalheira de perversa corrupção contra o povo. As brasileiradas do Ministério Público de Alagoas, que não julgam os réus e que ganham altíssimos salários em comparação com seus homólogos europeus, mas que são omissos e covardes diante de perversos crimes praticados pela Polícia Federal contra crianças indefesas e carentes em pensões alimentícias judiciais. Diante dessa situação, o Brasil se transformou em uma gigantesca e monstruosa organização criminosa para a prática covarde de furtos qualificados, mediante fraudes eletrônicas contra crianças carentes. A Declaração de Independência assinada pela Rainha da Roubalheira, austríaca Maria Leopoldina, em 2 de setembro de 1822, foi a base para a grande corrupção. O povo brasileiro não sabe a data da independência fraudulenta do Brasil. Com essa suposta independência, as monarquias, portuguesa e brasileira, roubaram mais de 2 milhões de libras. Em Portugal não existe nenhuma obra pública originária desse dinheiro. Esse dinheiro também não foi utilizado para fins sociais em Portugal. O destino desse dinheiro foi para a compra de imóveis, em nome dos membros das famílias reais, portuguesa e brasileira. Foram muitos imóveis comprados em Portugal, no Brasil e no exterior. Diante dessa independência fraudulenta, o povo brasileiro tem o pleno direito de ir às urnas para se manifestar em 2 plebiscitos comandados pela ONU, a pedido de Portugal, para serem realizados em cada estado da Federação e no Distrito Federal. A ONU tem que dirigir esses plebiscitos, e bem como a segurança pública do Distrito Federal e de cada estado da Federação, considerando que os tribunais eleitorais do Brasil não são confiáveis. O Poder Judiciário do Brasil não é confiável por ter ministros escolhidos e nomeados por políticos ladrões, plenamente corruptos. O primeiro plebiscito é para o povo decidir se aceita a grande corrupção dessa suposta independência, ficando perversamente oprimido e escravizado pelo banditismo de Estado brasileiro. Só existe 2 caminhos para nos livrar da opressão dos desgovernos do Brasil. O primeiro caminho é a eleição de uma Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar uma nova Constituição com a finalidade de unificar o Brasil, promovendo a reintegração nacional. Essa Assembleia Nacional Constituinte terá que ser suprema, autônoma e independente, inclusive com poderes para nomear um interventor para governar o Brasil, enquanto se estabelece o nosso sistema jurídico, que para salvar o Brasil dessa miséria moral nacional, a população teria mesmo que eleger uma Assembleia Nacional Constituinte. O segundo caminho é repudiar veementemente essa vergonhosa e grande corrupção das monarquias portuguesa e brasileira, retornando a pertencer a Portugal na condição de estados autônomos, a exemplo dos Açores e da Madeira.
O Brasil é um país bem mais rico que Portugal, com uma grande riqueza, para apenas poucos desfrutarem, enquanto que a maioria vive na penúria financeira. O resultado é que o Brasil possui uma das maiores desigualdades sociais do mundo, ocupando a 87ª posição em desenvolvimento humano nos rankings de 191 países. Parabéns ao inteligente e superdotado povo português que se libertou da escravidão e da opressão mediante o patriótico golpe de Estado da Revolução dos Cravos. Porquanto, quem tem que decidir sobre a escolha desses dois caminhos de libertação nacional é o povo nas urnas em plebiscito. A população brasileira vem sofrendo perversas e violentas brasileiradas do banditismo das autoridades brasileiras e de criminosos em geral. No Brasil, os criminosos são protegidos pela legislação brasileira para o cometimento de cruéis brasileiradas, principalmente contra mulheres, idosos e crianças. O segundo plebiscito se destina aos estados brasileiros contrários a essa independência fraudulenta, para que o povo decida se continua pertencendo a Portugal ou se estabeleça como estado independente e soberano, ou se protege como território autônomo ou mesmo estado integrante a um país de ótimo índice de desenvolvimento humano. Nesse caso, temos como exemplos o Alasca dos Estados Unidos, a Guiana Francesa, a Polinésia Francesa, a Groenlândia, Andorra, Kaliningrado da Rússia e Hong Kong na China. O povo brasileiro é totalmente soberano, com plenos direitos líquidos e certos para decidir sobre os nossos destinos e pelas nossas vidas nas urnas, em plebiscito, de forma suprema, livre, autônoma, independente e secreta. Contamos com o massivo apoio e participação da população honesta do Brasil para dar um fim a essa farra de golpes aos cofres públicos, em monstruosas corrupções, causando grandes prejuízos do povo brasileiro. Apelamos à população brasileira honesta, injustiçada, sofrida, trabalhadora, para escrever ao excelentíssimo embaixador de Portugal no Brasil, Senhor Luís Faro Ramos, para escrever ao excelentíssimo primeiro-ministro de Portugal, Senhor Luís Montenegro, para escrever ao excelentíssimo presidente da Assembleia da República de Portugal, Senhor José Pedro Aguiar Branco, PP de PSD, para escrever ao excelentíssimo presidente da República de Portugal, Senhor Marcelo Rebelo de Sousa, a fim de pressionar essas elevadas e digníssimas autoridades portuguesas para providenciarem a competente ação na ONU para a escolha popular em plebiscito no Brasil. Esses plebiscitos no Brasil representam a única solução para nos livrarmos dos perversos ladrões golpistas dos cofres públicos, para que certamente tenhamos a verdadeira segurança pública, com melhores condições e ótimas qualidades de vida, tendo por fundamento a democracia trabalhista salarial. Esses plebiscitos representam também o grande livramento dessa gigante dívida pública do banditismo de Estado que afundou o Brasil em situação financeira totalmente ingovernável. O desgoverno do Brasil já acumulou mais de 7 trilhões de reais de dívidas com a corrupção e o desperdício do dinheiro público, mas que o povo não tem condições de pagar e nem deve pagar. Quem tem que pagar essa dívida monstruosa seriam os parasitas da nação, ou seja, quem recebe fortunas públicas de presente dos desgovernos, a exemplo dos privilegiados em supersalários, a grande imprensa, os artistas, os militantes e as milícias digitais que enganam o povo em apoio aos desgovernos que o Brasil tem e que já teve em toda a sua história. Esses grandes parasitas teriam mesmo que assumir essa dívida pública gigante do Brasil, mediante o valioso instituto jurídico do confisco alargado de bens da valiosa e importante legislação portuguesa. Inclusive, esses parasitas da nação cometem o violento assinte de não pagar impostos. Para enganar o povo, pagam apenas 27% de alíquota máxima de imposto de renda, mas que na Europa, as alíquotas do imposto de renda podem ir a 55% da renda das pessoas singulares. Esses parasitas dos cofres públicos não pagam o imposto de solidariedade social sobre as fortunas. Esses plebiscitos representam também a implantação da democracia plena, principalmente a implantação da democracia trabalhista salarial para uma sociedade igualitária. Esses plebiscitos representam a conquista do alto padrão em Estado de Direito pelo povo brasileiro, para uma vida melhor e com dignidade para todas as pessoas. Esses plebiscitos representam um completo freio ao monstruoso desperdício de dinheiro público nos 3 poderes da República e também nas esferas estaduais e municipais.
Apelamos a todas as pessoas que nos seguiram em eleições passadas para votar em branco, ou se abster de votar, ou anular o voto, para agora requerer proteção e salvação às altas autoridades portuguesas para que a população brasileira seja verdadeiramente consultada nas urnas. Apelamos às vítimas de crimes praticados pelo STF que se juntem a nós nessa valorosa corrente de libertação e salvação do nosso querido povo, contra a tirania e a opressão financeira do crudelíssimo banditismo de Estado do Brasil.